Você tem noção do poder que o seu sim para Jesus pode exercer? Você dimensiona a grandiosidade, o impacto que você viver o chamado que o Senhor escreveu para a sua história pode causar? Vejamos, por exemplo, o caso do apóstolo Pedro. Ele estava ali pescando, tranquilo, e aí de repente chega um carpinteiro desconhecido e promete àquele homem da Galileia que não mais ele seria pescador de peixes, mas dali em diante, pescador de homens. Pedro diz sim para esse chamado, vive coisas incríveis, anda sobre as águas, recebe as chaves do reino, vê de camarote milagres, sinais e maravilhas. Mas, principalmente, o outro sim de Pedro, o sim após o episódio da negação. Lá em João capítulo 21, quando Jesus vai ao encontro de Pedro, Jesus já ressurreto, e chama Pedro de volta para o jogo. Ei, Pedro, você voltou a pescar porque você ficou chateado devido ao fato de que você me negou? Mas não, peraí. As promessas ainda estão de pé. O que eu tinha para você se mantém. Eu não te substituí, Pedro. Você é meu camisa 10. Volta para o jogo. E Pedro volta para o jogo. E aí, conforme relata o livro de Atos dos Apóstolos, até a sombra de Pedro curava. A pregação de Pedro converteu milhares de almas para o reino. Pedro foi um dos pilares, um dos líderes da igreja. E, como eu disse, tudo isso só aconteceu porque Pedro disse sim para Jesus. Se Pedro tivesse decidido ficar lá pescando no mar da Galileia, nada disso teria acontecido. E se você disser não para Jesus, e se você decidir viver a sua vida normal, quantas coisas incríveis, não apenas você, mas pessoas que eventualmente seriam transformadas pela sua história, pelo seu testemunho, não terão essa oportunidade, não é mesmo? E é sobre isso que eu quero falar com você no Café com Fé dessa sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Para exemplificar essa questão do poder do sim, vamos ler palavras do próprio Senhor Jesus, uma parábola que ele contou, conforme está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa parábola é linda, é maravilhosa e é muito profunda. Tem muita coisa aqui. Porque olha só, Jesus compara o reino com um grão de mostarda.
E um grão de mostarda, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, se não, coloque aí no Google Imagens. Um grão de mostarda cabe literalmente na ponta do dedão, na ponta do dedo. É pequeno demais. Então Jesus ele faz uma analogia do tipo, olha, o reino dos céus começa pequeno. Ele estava falando tanto daquele contexto no qual ele estava com seus discípulos, quanto de nós hoje, em 2026. Por quê? Jesus, ele era o filho de Maria e José, um carpinteiro da Galileia, andava ali pelas ruas empoeiradas, vestindo roupas simples, sendo rejeitado pelos religiosos, entre aspas, oficiais, né? Os religiosos ali que tinham um grupo, uma organização, formados nas escolas ali e tal. Jesus era alguém, um outsider. E ele chamou também pessoas rejeitadas, como Mateus, que era um publicano. Um publicano era alguém que cobrava impostos. E Mateus ele era odiado porque ele era um judeu cobrando impostos dos seus patrícios. Então o povo detestava Mateus. E Jesus vai lá e chama esse cara. Ele chama rejeitados, excluídos, ele faz refeições com pecadores. Então Jesus estava dizendo assim, olha, o reino dos céus começa pequeno, porque o seu ministério começou pequeno. Ora, Jesus foi condenado à cruz, que era a pior condenação que poderia existir. Quem viu Jesus na cruz pensou, bom, é o fim da história, ele perdeu. Acabou, os seus ensinamentos foram ali agora enterrados, serão enterrados junto com ele. Só que Jesus ele sabia, né? Ele já tinha avisado aos seus discípulos que o sinal que ele daria era o sinal de Jonas. Que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe e depois saiu dali, voltou para a vida, digamos, Jesus também ficaria 3 dias na sepultura e depois ressuscitaria. Então Jesus sabia o final da história, o final verdadeiro da história, que não era na cruz, mas sim na ressurreição. Então ele falou, olha, começa pequeno e tal, seremos rejeitados, martirizados, mas eu vou ressuscitar. Após a cruz tem a ressurreição. E aí, esse evangelho do reino será espalhado pelos 4 cantos da terra. Ou seja, começou pequeno como um grão de mostarda, só que depois tornou-se uma árvore frondosa, onde até as aves do céu vêm e pousam e fazem os seus ninhos. Ou seja, começou ali pequeno, Jesus na cruz, etc. Depois, Jesus ressurreto, glorificado, sentado à destra do Pai. O evangelho sendo espalhado pelo mundo inteiro, avivamentos acontecendo, histórias sendo mudadas. Ou seja, virou uma árvore frondosa, onde as aves pousam. Ou seja, quem são as aves? Somos nós. Nós que fomos atingidos, impactados com essa palavra. Então Jesus estava falando, como eu disse, do seu próprio contexto, dele mesmo e dos seus discípulos, mas Jesus também estava falando ao nosso respeito. Porque a nossa caminhada com Jesus começa pequena também. Eu lembro do meu testemunho de conversão com muita alegria, né? E começou simples ali, eu querendo entender como eram as coisas. E também, todo mundo é assim, ninguém começa ali já pregando em estádios. Começa, sabe, a pessoa indo muitas vezes aos trancos e barrancos. Eu lembro que uma das coisas que eu disse lá no começo foi, nossa, a minha vida piorou depois que eu aceitei a Jesus. Aí que eu fui entender sobre batalha espiritual, porque antes eu estava, né, não do lado de Deus. Eu achava que estava, mas
A minha vida não agradava ao Senhor, não era conforme a palavra. E aí eu fui para o reino, entreguei-me para o reino, e aí, claro, soou o alarme lá no inferno. Opa, perdemos uma alma. É batalha espiritual. Então o diabo não se preocupa até certo ponto. Agora, quando ele perde uma alma, opa, aí ele começa a querer recuperar, a contra-atacar. Então começa pequeno, a gente ali entendendo e tal. Mas quando nós decidimos viver o nosso chamado, dizer sim para Jesus, esse sim que começa pequeno, esse sim que começa simples, esse sim que começa ali, sabe? Você entendendo devagarzinho, daqui a pouco esse grão de mostarda se torna uma árvore frondosa. Daqui a pouco o seu sim vira um testemunho que atinge incontáveis pessoas. Vive uma decisão de se dedicar ao reino, de fluir nos dons, de pregar o evangelho, que muda vidas, que muda histórias, que leva almas para o céu. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para viver o seu chamado? Tem pessoas esperando você. Sabia que Deus separou pessoas para você atingir? Como aquela mulher samaritana, Jesus tinha marcado o encontro com ela no poço de Jacó, antes mesmo dela saber disso. Sabia que tem pessoas que serão atingidas por causa do seu sim? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Manifestação. Não é os filhos de Deus ficarem ali, né? Tal. Ora, para que serve uma lâmpada se ela for colocada debaixo de um cesto? Não, a lâmpada é para ser colocada no alto, para iluminar toda a casa. Então Deus quer que a sua luz brilhe através de nós. E para isso você precisa dizer sim para Jesus, sim para viver o seu chamado, sim para viver o propósito que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, separou para você, escreveu para a sua história antes mesmo de você nascer. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Não perca mais tempo. Diga sim agora. E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify e envie essa palavra para alguém. Porque com certeza tem pessoas que precisam ser ativadas ou reativadas para dizerem sim para Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.